De quem é a culpa? A histeria. Eu vou discordar de algumas coisas aqui, mas eu acho que a culpa é do útero, tá? Eu acho que a mulher, ela nasce e ela acaba recebendo duas chagas. Acho que seriam as duas chagas de Cristo da mulher. A primeira seria a biológica, né? Ela nasce sendo justamente a reprodutora, a matrix. E eu chamaria esse estigma do estigma de Eva, a serpente. É o estigma dela. E o segundo estigma, que seria o estigma da civilização, que é o estigma do patriarcado, da estirpe ter que ser controlada. Então, esse estigma, outro é o do manto de Maria, né? Eu embarquei um pouco numa viagem e, sendo um pouco historicista, eu observo que a humanidade, talvez desde Eva, ela evolui com ciclos de permissividade e maior conservadorismo. Eu noto um pouco isso. Isso é mais fácil de você ver até na história de Roma, que é mais prolongada. Ou seja, quando a gente está num período de caos, de mais permissividade, parece que as coisas ficam mais inseguras, mais movediças, né? As leis não conseguem mais conter os corpos, e parece que esse ciclo acaba engendrando o advento de um tirano que restabelece alguma ordem, restabelecem algumas estirpes. Eu pude notar isso nesse embarque que eu fiz. Mas, enfim, falando um pouco de Freud, eu acho que a questão da mulher é justamente a gente falar que ela é mulher. Acho que essa questão é uma questão biológica, puramente, né? A gente diferenciar, fazer a diferença. A diferença está no útero. Tanto que essa questão, quando você, por exemplo, fala do final do século XIX, que é quando a gente tem uma série de rupturas de dogmas, e, como Hannah Arendt fala, pela primeira vez o trabalho e a mulher e a reprodução deixou de ser pornográfico, ou seja, deixou de estar isolado da vida ativa, né, da vida da cidade. Ou seja, o trabalho, o labor deixou de ser pornográfico e pertencente só ao domicílio. Ele também ganhou a publicidade. Nessa mesma época, principalmente segunda metade do século XIX, a mulher também é convidada a sair de casa. O que acontece? Como ela tem uma programação básica, eu chamo de software da sinhazinha, né? A mulher, quando sai de casa, ela ainda está programada com esse software, que é o quê? Para ela ter sentido, ela tem que ter uma casa própria, ela tem que cuidar dessa casa, ter um marido e ter filhos. Ou seja, isso é bem emblemático no primeiro caso de psicanálise, que foi maltratado justamente porque foi o primeiro caso, que é o da Ana O, né? Ela foi... Porque estava existindo nessa época... O que acontece quando a mulher tem esse conflito? Eu tenho que me realizar como mulher, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um protagonismo social. Ela não consegue assimilar isso, ela não consegue desprogramar esse software. Então, o que acontece? Ela entra em crise, algumas estruturas são mais frágeis e, muitas vezes, essa crise emocional se expressa no corpo na forma de sintoma, que é o que acontecia com a Ana O, né? Ela era uma histérica e ela tinha vários sintomas no corpo. Tinha que ser Ana, e com 2 N's. Ou seja, você reencarnada. E essas mulheres histéricas começaram a circundar um hospital em Paris, acho que nas cercanias de Paris, chamado Salpêtrière, que é onde Charcot, um médico, se propunha a iniciar possíveis tratamentos. Só que ele usava a hipnose. A hipnose é como um véu, cobre o psiquismo, mas não bota a sujeira embaixo do tapete. Então, o sintoma acaba emergindo novamente, os ataques histéricos vinham novamente. Mas era uma tentativa de tratar uma coisa que já estava documentada e que a medicina toda estranhava, que era uma doença polimorfa. Ela produz vários sintomas, ela muda, e às vezes parece que há um fingimento. Eu vou tentar ser rápido, porque esse assunto é longo. Então, o que acontece? Breuer e Freud, eles faziam uma espécie de parceria, e eles descobriram que, ao invés da hipnose, e a própria Ana O percebeu isso, que o falar livremente, né, ajudava a diminuir mais os sintomas. Um dos sintomas da Ana O era a dor,
né? Mas ela desenvolveu também uma gravidez que a gente chama pseudociese, que é uma gravidez falsa, porque ela se apaixonou por Broia, né? Tanto que quando o filho estava nascendo, esse falso filho, ela falou, nasce o filho de Broia, né? Ela foi parcialmente, vamos dizer assim, estabilizada com as intervenções de Freud e de Breuer. Só que Breuer ficou assustado com a paixão dela, né, com essa que a gente chama na psicanálise de transferência direta, e ele fugiu. Aí, infelizmente, ela semi-curada, não, semi-estabilizada da histeria, ela acabou sendo tratada pelos métodos convencionais, que é analgésicos, tanto que ela acabou viciada em opioides, em morfina. Saiu o homem, entrou analgésico para tentar aliviar. Mas aí, o que acontece? É interessante. Ana O, eu acho interessante, mais interessante até do que Freud, porque ela justamente consegue evoluir para o protagonismo social. Ela se transforma em quem? Que é o nome verdadeiro dela. Berta Pappenheim, que é justamente a precursora do curso de serviço social, né, das assistentes sociais. Porque ela começa a ajudar mulheres, famílias fragmentárias, ou seja, famílias imperfeitas. E ela inventa, ou ela cria, ela constrói o primeiro ensaio de serviço social que a gente conhece, né? E, através desse trabalho inovador, ela se transforma em Berta Pappenheim para a história, né? Porque ela já era o nome verdadeiro dela. Eles usaram Ana O só para poder relatar, para sigilo médico. E com esse protagonismo, com essa estruturação da identidade dela, ou seja, ela não era a mulher de Breuer, ou a jovem que sofreu maus tratos, ou que sofreu um longo luto com a doença do pai. Ela não era um útero, ela não era simplesmente uma mulher, ela era um protagonista social. Tá? Então, eu acho que esse é um problema. Agora, existe também uma coisa que eu acho que talvez no primitivo que diferencia a mulher do homem, tanto que, fazendo uma adenda, essa coisa, a pílula, quando a pílula vem, o útero é bloqueado. Então, a mulher consegue exercer mais a sexualidade. Eu estou falando isso tudo para dizer que, assim, eu acho que o problema não é a mulher sentir orgasmo, sentir prazer. A gente ainda está nessa fase porque vivemos numa província, Bahia, Brasil. Então, a gente ainda tem que fazer... um abraço. A gente ainda tem que fazer essa fase. Mulher ainda precisa sentir prazer. Enquanto que em outras sociedades a discussão está muito mais avançada, né? Já é até o contrário, é o excesso de prazer, o oceano de prazer. Então, assim, a pílula bloqueia o útero. A mulher consegue, né, não ser mulher, não ser mãe, não ser matrix, né? Mas nas sociedades primitivas, eu tenho um exemplo interessante. Daqui do Rio São Francisco, os cariris, eles eram um matriarcado, né? As mulheres, que era justamente o início da sociedade, assim, os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam conversando, cultivando raízes, e supõe-se que, através daí, nasceu a agricultura, os primeiros diálogos, as primeiras cabanas, né? Parece que as mulheres construíram a civilização, e os homens, quando descobriram os metais e quando fundaram as primeiras paredes, eles começaram a dominá-las, né? Já não precisavam ir à caça, e aí, enfim. Mas deixa eu encerrar, porque senão a gente vai longe aqui. Conclua, que já está no tempo. Então, assim, eu acho que a gente está com um problema agora isso chocou os capuchinhos, né? Esses cariris. Porque toda a sociedade parece que nasce com um matriarcado. Então, assim, eu quero também trazer para a discussão que a gente também está imerso numa fase de excesso de prazer, né? E, às vezes, isso fica fora do contexto, que é o que Bauman fala. A gente tem uma identidade hoje em dia, mas nossa identidade não está em Salvador, está na internet, né? Quem sou eu? Eu sou eu, mas eu não estou aqui, eu não me reconheço, eu não conheço minha vizinha. Então, a coisa fora de contexto, ela transborda. Então, ela transborda para o abuso, né? Promiscuidade sexual, drogas. Eu vou ter que concluir. Aí você tem duas faces apenas. A face do prazer e a face da performance. Você tem que ser, durante a semana, ter uma performance profissional competitivíssima. A culpa disso tudo que eu falei aqui é de minha mãe, Moema. Again, just another day, but today I'm gonna make a change, break the chain, made my mind up, this is